E mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu tenho certeza que você já observou que muito dos dragões de Draconis Go faz referências a criaturas e seres mitológicos de diversas culturas. E esse vídeo é para iniciar uma série onde nós vamos falar sobre possíveis referências para cada um desses dragões. Então logo de início eu quero pedir que você vá deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, porque isso é uma forma de contribuir com o nosso crescimento e nós ficamos muito contentes com você. Nesse primeiro vídeo nós queremos falar dos 5 dragões mais fortes da primeira leva de dragões que saiu logo que Draconis Go foi lançado. Eu até passei a considerar ele como os dragões lendários na época, porque eles eram os dragões mais fortes de cada elemento, parece que o dragão que representava cada elemento. São eles o Charybdis, Scylla, Leviatã, Morgoroth e Smough. E o primeiro dragão do qual nós queremos falar é o Charybdis. Segundo a mitologia grega, o Charybdis era filho do deus dos oceanos Poseidon com a titã Gaia. Por ser um servo muito leal ao seu pai, ele se aliou a Poseidon para contender contra Zeus. Mas em contrapartida, para castigar Charybdis, Zeus o transformou em uma fera marinha, condenando-o a viver ali no Estreito de Messina. Mas em Draconis Go, o Charybdis é apresentado como um dragão de vento. Ele tem uma forma peculiar para mim, na verdade o que me chamou muito a atenção no Charybdis logo que eu vi, é que ele é muito parecido com outro dragão de uma outra história. Quem é um pouquinho mais vivido como eu deve conhecer um filme muito conhecido chamado A História Sem Fim. Esse filme ele também é baseado em um livro de mesmo nome, ok? Nesse filme havia um dragão da sorte, chamado de Falcor. Eu vou colocar aqui do lado a imagem do Falcor e do Charybdis para você ver se concorda comigo que há uma certa semelhança na aparência desses dois dragões. Então, para mim, o Charybdis da mitologia grega é uma possível referência para o nome do dragão Charybdis, e a imagem do dragão Falcor, de A História Sem Fim, é uma possível referência para a construção da imagem do nosso Charybdis de Draconis Go. Se você já encontrou uma outra possível referência para o nome do Charybdis ou para a sua imagem, deixe aí nos comentários. O segundo dragão do qual nós vamos falar é a respeito do Scylla. Também segundo a mitologia grega, o Scylla era uma ninfa do mar que foi transformada por Circe em uma fera marinha. O interessante a respeito de Scylla é que ela vivia no mesmo Estreito de Messina em que o Charybdis também vivia. Um ficava de um lado e o outro ficava do outro. Mas em Draconis Go nós vamos ver que Scylla é do elemento terra e é apresentado ali como um dragão. Ele possui realmente um formato de dragão, uma forma de dragão, uma aparência de dragão, só que toda baseada em plantas, como se fosse um dragão de planta. Então, para mim, o nome de Scylla, do dragão de Draconis Go, Scylla, é uma possível referência para a fera marinha, para o monstro marinho da mitologia grega de mesmo nome. Para a aparência de Scylla, eu não encontrei nenhuma referência, mas nós podemos ver que é basicamente um dragão de planta. O terceiro dragão do qual nós queremos falar é sobre o Leviatã. Parece que muito interessante, mas o Leviatã também é uma fera marinha, também é um monstro marinho muito poderoso. A referência que nós vamos encontrar sobre o Leviatã está na Bíblia, ok? Dizem que ele é baseado no dragão Tiamat, mas a referência realmente onde o Leviatã é citado é na Bíblia. Nós vamos encontrar ali no livro de Isaías, nós vamos encontrar nos Salmos, assim também como nós vamos encontrar referências sobre o Leviatã como uma grande fera marinha ali no livro de Jó. Em Draconis Go, o Leviatã também é um dragão do elemento água, ou seja, nós podemos considerar que ele continua sendo uma fera marinha, só que agora sendo apresentado como dragão, ok? É também um dos poucos dragões que eu acredito que tem uma aparência de dragão, de Draconis Go. Apesar de todas as criaturas serem basicamente dragões, serem ditas como dragões, mas muito delas não têm aparência de dragão, ok? Com exceção desses 5 que nós estamos falando aqui. Então, realmente, o Leviatã, ele nos aparece em Draconis Go como um grande dragão de água, do elemento água, como uma grande fera marinha. Então, para mim, o nome, Leviatã, tanto o nome quanto a sua imagem, eu vou colocar imagens aqui do lado para você ver, e tanto o seu nome como a sua imagem, eu acho que uma possível referência, para o Leviatã que é descrito na Bíblia.
Se você encontrou uma outra possível referência, né, também para o dragão Leviatã, como os outros dragões anteriores que nós falamos, vá deixando aí nos comentários. O quarto dragão do qual nós queremos falar possui uma história maior, né, mais complexa, que é o Morgoroth. A única possível referência que eu encontrei para o dragão Morgoroth é o Morgoth da mitologia de Tolkien. Eu sei que muitos de vocês conhecem Tolkien, mas caso algum de vocês não conheça, Tolkien é o autor daqueles livros chamados Hobbit, né? E O Senhor dos Anéis, que ficou muito famoso porque eles foram transformados em filmes, né? Então essa produção cinematográfica dos livros de Tolkien fez com que ele se tornasse ainda mais conhecido, apesar de ser, né, um autor fantástico, que criou todo o universo onde nós podemos nos deleitar aí nas suas histórias, nas suas fantasias. Mas vamos então tentar resumir aqui, falar de uma forma bem breve, um pouquinho sobre a história de Morgoth. Segundo Tolkien, no início de tudo só havia um ser muito poderoso chamado Eru, que mais tarde ele vai ficar conhecido na língua élfica como Ilúvatar. Então Ilúvatar faz uso de um poder que ele tinha, que era próprio seu, né, chamado de a chama imperecível, tá, para criar os Ainur. Esse nome Ainur para mim é uma possível referência, né, para o dragão Inur, né, que é a pré-evolução do Morgoroth. Então a gente vai ver que realmente parece ter aí uma relação entre o Ainur, né, Melkor, que vai se tornar Morgoth, né, e o dragão Inur, que vai se tornar Morgoroth. Então depois que Ilúvatar cria os Ainur, ele propõe que eles cantem uma música, né, que eles ressonem uma música. O propósito dessa música era criar, né, dar origem a todo o universo, né, tudo que existe dentro do universo. Então eles se colocaram a cantar, né, essa música, né, a cantar, é um modo que eu vou passar para você entender melhor. E só que desde o momento em que Ilúvatar propõe a primeira música, Melkor, que era o mais poderoso, né, dentre os Valar, que eram os Ainur mais poderosos, haviam 15, né? O Melkor era o 15º, era o mais poderoso dentre eles. Então ele começou a sentir inveja de Ilúvatar, porque ele tinha esse poder, né, de dar vida, de dar origem às coisas. Ele queria também ele mesmo poder criar coisas do seu próprio pensamento, da sua própria autoria. E começou, durante a primeira música, né, dos Ainur, ele começou a pensar o contrário, pensar de forma contrária ao que eles estavam pensando. Aquilo que o Ilúvatar havia idealizado para que acontecesse, para que fosse criado, ele pensava de uma forma que aquilo viesse a ser corrompido, que viesse a ser deturpado. Então, a partir daquele momento, Melkor passa a ser tipo um inimigo declarado tanto dos Ainur como de Ilúvatar e das suas criações. Então, uma das criações de Ilúvatar é o Arda, né, a Terra-média, ali como nós conhecemos, né, segundo os filmes que nós já assistimos, como a Terra-média, entendeu? Então, foi dado o poder para os Valar, né, para os Ainur, adentrarem dentro desse mundo e darem origem a tudo que Ilúvatar tinha projetado. Porque quando eles chegaram nesse mundo, eles foram ver que, na verdade, só havia um projeto. Então, Ilúvatar deu para eles a missão de realmente concretizar tudo que ele tinha idealizado. Então, cada Ainur se identificou com um tipo de coisa. Ainur que se identificou mais com a água, outros mais com a terra, né? Outro mais com as florestas. E Melkor se identificou com as coisas que corrompia esse tipo de criação. Então, conforme os Ainur iam dando origem, né, iam dando realmente concretizando ali os pensamentos, né, os ideais de Ilúvatar, Melkor fazia de tudo para que essas criações elas fossem deturpadas, fossem corrompidas. Então, por causa disso, dele ser o opositor, ser aquele que tentava corromper tudo que era criado, ele ficou conhecido, né, como Morgoth. Talvez você seja um fã de Tolkien, já conhece toda a história, conhece a origem de Morgoth, né? Caso você não conheça, você conhece só ali o Sauron, né? A gente imagina que o Sauron é o antagonista principal, mas na verdade o Sauron é só um servo, né? É só um tenente de Morgoth. Na verdade, o grande vilão ali, o grande antagonista de toda essa história, né? De todo esse universo de Tolkien é o Morgoth, é Melkor, né? Que mais tarde vai ser renomeado como Morgoth. Então, para mim, Morgoth é uma possível referência para o nome do dragão Morgoroth.
Se você encontrou uma outra referência, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Eu sei que foi um resumo muito breve a respeito, né, da história de Melkor, né, de como ele se transformou em Morgoth, de toda a sua história ali, né, das suas batalhas com os Valar, né, com os elfos, mas para o vídeo não ficar muito grande, você só entender um pouquinho quem foi Morgoth. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas se você observar, na cabeça do dragão Morgoroth de Draconius Gol, há diversos M's, parece que um ao lado do outro, ali entre aquele chifre, né, de cristais que ele tem. Talvez seja, né, uma referência ao nome de Melkor, né, que foi o primeiro nome de Morgoth, que para mim deu origem, né, ao nome de Morgoroth, ao dragão Morgoroth de Draconius Gol. Então, o quinto e último dragão do qual nós queremos falar é o dragão Smaug. A única possível referência que eu encontrei, né, para o Smaug é o Smaug. Também vem da mitologia de Tolkien, ok? Smaug, ou Dourado, como ele é conhecido. No ano de 2770, na terceira era da mitologia de Tolkien, o dragão Smaug fica sabendo, né, da riqueza que o rei Thor dos Anões, né, tinha acumulado ali no seu reino, né, a montanha solitária conhecida como Erebor. E os dragões eram motivados pela inveja, pela ganância, e ele vai ali, toma de Thor, né, o rei dos anões, toda aquela riqueza e passa a morar ali, passa a viver ali sob aquela montanha, né, tomando conta de toda aquela riqueza que outrora era dos anões. O interessante é que a origem dos dragões, há uma discussão sobre isso, né, sobre a origem dos dragões no universo de Tolkien, né, ela também é atribuída por alguns como se eles fossem criados por Morgoth. Tá? Apesar de que Morgoth ele não criava nada, na verdade ele só corrompia, ele só deturpava, ele pegava uma criação e transformava em outra, ok? Então acredita-se que ele pegou uma criatura já pré-existente ali, criada pelos outros Valar, e inseriu neles espíritos malignos e eles foram transformados em dragões. Então é possível que o dragão Smaug de Draconius Gol tenha sido, né, baseado no dragão Smaug da mitologia de Tolkien, tá? É uma possível referência. Quanto à aparência, né, do Smaug, eu não sei se dá para encontrar ali uma referência, né, entre o dragão Smaug e o dragão Smaug, ok? A única coisa que dá para dizer é que o nome do Smaug é Smaug o Dourado, né, e a gente pode ver um pouco de dourado aqui no peito, né, do Smaug de Draconius Gol, mas isso aí pode ser realmente só uma especulação, pode ser que não seja nenhuma referência realmente a isso, tá? Gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, dessas referências, né, dessas possíveis referências para o dragões de Draconius Gol, eu espero que você deixe o seu like aí, para a gente entender que você gostou do vídeo, para que a gente continue fazendo vídeos a respeito, né, da relação, né, entre seres mitológicos, tá, e os dragões de Draconius Gol. Tem muitos, dá para fazer muito vídeo a respeito dessa relação aí, tá? Mas para que eu entenda que você gostou do vídeo, que você quer mais desse vídeo, eu quero ver o seu like, eu quero ver você deixar o seu like aí pra gente continuar fazendo, ok?